Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Que o Senhor Deus abençoe muito o seu dia, a sua semana, te dê paz, tranquilidade, a sabedoria necessária para enfrentar todos os desafios que lhe sobrevier nesse dia ou nos próximos. Abra sua Bíblia comigo, eu quero meditar com vocês hoje num texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo que ajuda muito para que a nossa transmissão alcance outras pessoas. E eu te convido também, se você é novo por aqui, a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações. Ao lado do botão inscreva-se, tem o desenho de um sino, clica nele e ativa a opção todas, porque aí o próprio YouTube vai te avisar quando os nossos devocionais começarem. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, prontos a meditar na palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Olha o que diz. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vamos aproveitar que já estamos aqui e ler também o versículo 30, que diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, esse versículo aqui é uma das maiores delícias da Bíblia para se escutar em qualquer situação. Olha que convite maravilhoso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lembro, rapaz, teve uma vez que eu estava de mudança, e mudando os móveis de um lugar para outro, eu lembro que eu tive que carregar um armário específico. Nessa hora eu tive que carregar com o meu pai esse armário, e ele estava muito pesado, tinha que descer a escada com esse armário, subir a escada. Rapaz, esse armário ele ficou tão pesado que à medida que você vai ali suportando o peso, vai ficando cada vez mais difícil. Teve uma hora que tudo que eu queria, que chegasse alguém, chegasse um terceiro para me ajudar. Chegou e me ajudou. Mas para você ter ideia, eu fiquei com o tríceps dolorido durante meses por conta dessa força além da conta que eu fiz. Mas é interessante como eu falo esse exemplo para nós lembrarmos que na nossa caminhada, todos nós precisamos de alívio, porque se nós não pararmos, um dia iremos morrer antes da hora devida. O descanso, ele é necessário para a nossa saúde. Não apenas a saúde física, mas também a saúde espiritual. E como é que você descansa espiritualmente? Bom, se o descanso físico é deitar numa cama, é relaxar, é receber uma boa massagem, é você descansar a tua mente de pensamentos acelerados. Espiritualmente falando, o descanso, ele é um lugar. O descanso é Jesus. Primeira coisa que você precisa aprender hoje aqui é que o descanso é um lugar. O descanso é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós recebemos alívio para enfrentar as cargas da vida. Agora, eu me pergunto, será que tem alguém aqui que seria capaz de rejeitar esse descanso oferecido por Jesus? Olha, eu acho muito difícil que uma pessoa recuse esse auxílio para suportar as cargas da vida. Isso é tão verdade, gente, que muitas pessoas, mesmo não tendo, digamos, um compromisso profundo com Deus, elas gostam de ouvir a palavra, elas gostam de ouvir uma palestra motivadora, elas gostam de ouvir algum discurso que lhes traga um novo fôlego, um novo ânimo, um entusiasmo para encarar os desafios da vida. Porém, não é só isso que Deus tem para nós. E o que eu tenho para te apresentar aqui é muito simples, mas também é muito importante para a tua saúde espiritual. Você precisa fazer o tratamento completo para estar saudável espiritualmente. Muitos de nós abraçamos o versículo 28, que diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso, mas não se lembram de colocar em prática o versículo 29. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. O convite de Jesus
não é apenas para oferecer alívio na nossa caminhada, mas para nos ensinar um novo modo de vida. E muitos de nós desperdiçamos esse privilégio de aprender um novo modo de vida, porque no fundo, nós queremos alívio para as nossas dores, mas não queremos verdadeira transformação para as nossas vidas. Entende? É como aquele exemplo que eu sempre uso. A salvação é como alguém que está se afogando no mar. Então o salva-vidas vai lá e o resgata. Porém, mais do que ser resgatado de um afogamento, você precisa aprender a nadar. Porque senão você logo se verá numa nova enrascada, colocando em risco a sua vida. Então, eu quero te fazer um convite especial no devocional de hoje, ser voz de Deus sobre a sua vida, para te chamar a uma caminhada de aprendizado com Jesus. Olha o que Jesus fala: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Olha que detalhe interessante que eu quero compartilhar com você. Quando Jesus fala aprendei de mim, ele não fala assim, ó, venha para cá, que eu sou o maior teólogo que você vai conhecer. Não é isso. Jesus não fala, venha para cá que eu vou te dar um diploma de PhD na Universidade X. Não é isso. Ele fala, aprenda de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Ele fala do caráter dele. Nós precisamos ser transformados não pelo acúmulo de conhecimento e informações que a Bíblia ou que livros religiosos possam nos dar, mas precisamos mergulhar numa revolução de caráter, numa imersão, uma transformação que nasce de dentro para fora. É claro que na nossa caminhada de crescimento é muito importante mergulharmos na palavra, conhecermos da palavra, sabermos entender o contexto de tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Isso é uma bênção inestimável. Porém, a transformação, ela não nasce nas informações do teu cérebro, mas ela nasce na mudança do teu coração. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você quiser aprender de mim, eu vou transferir para você o meu coração. Eu lembro de uma pregação, um determinado pastor, ele falou que me marcou muito. Ele falando sobre como Deus tinha dado a ele uma missão, né, de transferir não apenas informações, mas transferir um coração. Fiquei meditando naquilo, sobre transferir um coração, transferir um coração, transferir um coração. E o Espírito Santo começou a me esclarecer o que seria essa transferência de coração. Quando você começa a andar com alguém, eu acredito que duas pessoas que começam a andar juntas, uma influencia a outra. Porém, tem sempre aquele que é mais influenciador e aquele que é mais influenciável, correto? Por exemplo, numa sala de aula, um professor ele não apenas ensina, ele também aprende com os alunos. Quem é professor sabe muito bem disso. Porém, naquele ambiente, naquele propósito, é muito comum que o professor influencie mais o aluno do que o aluno influencie mais um professor, correto? Então, se você começa a andar com uma pessoa, você começa a perceber a forma dela ver o mundo, a forma dela agir e reagir, a forma dela sentir e perceber as coisas. E, invariavelmente, se você admirar aquela pessoa, se você se sentir inspirado por ela, você vai absorver algumas coisas que estão no íntimo daquela pessoa. Você começa a reagir como aquela pessoa, começa a falar como ela, começa a perceber como ela percebe. Por quê? Porque ali está acontecendo uma transferência de coração. Você está começando a perceber coisas que o olho externo não consegue ver, mas que o teu coração, o teu interior consegue sentir. Uma das expressões que nós utilizamos para dizer que conhecemos alguém é falar assim, fulano eu conheço só um piscar de olhos. Se eu olhar para a pessoa, eu já sei o que ela está sentindo, já sei se ela está bem, se ela está mal, já sei se ela está para cima, se ela está para baixo, já sei o que ela está pensando em determinada situação. É muito comum que amigos íntimos costumem se comunicar apenas no olhar, tamanha conexão entre essas pessoas. Por quê? Porque já aconteceu uma transferência de interior, há uma conexão tão forte que você nem precisa se esforçar muito para comunicar algo a outra pessoa, entende? Então, Tiago, como eu posso saber se eu estou recebendo essa transferência de coração de Jesus? É muito simples. Você tem dificuldade de ouvir aquilo que Deus está falando contigo? Essa é a grande pergunta de hoje. Se você tem dificuldade
de ouvir o que Deus está falando contigo, esse já é um dos sinais de que você precisa aprender de Jesus. Por quê? Porque Jesus é manso e humilde de coração. A segunda coisa é, você reage como Jesus reagiria. E aqui é claro que eu sei que existem diversos temperamentos. E é muito comum que as pessoas reajam de modo diferente dentro da mesma situação. Existem pessoas que são mais enérgicas, elas têm uma forma de reagir que são mais explosivas. Outras pessoas são mais introspectivas, por exemplo. E há pessoas que, mesmo tendo um determinado padrão, elas nos surpreendem. As pessoas são plurais, elas são diferentes. Porém, quando nós estamos caminhando com Jesus, recebendo a transferência de coração dele, nós temos uma reação cada vez mais parecida com Jesus. E Jesus, ele tem um padrão de reação. Jesus, ele era duro com os religiosos, mas ele era misericordioso e compassivo com as pessoas que não tinham, com as pessoas que eram desprezadas na sociedade. Muito interessante isso. Você percebe que Jesus tem embates duros, palavras duras com a liderança religiosa de Israel naquele momento, e ele é muito misericordioso, ele é compassivo com pessoas que eram desprezadas na sociedade. Nós vemos vários exemplos disso. Por exemplo, o cego Bartimeu, quando ele levanta e grita, filho de Davi, tem compaixão de mim, as pessoas tentaram parar o cego Bartimeu, mas Jesus falou assim, ó, traga ele, porque eu quero conversar com ele aqui. Quando aquela mulher derrama um perfume nos pés de Jesus, os discípulos falam assim, olha, será que não era melhor pegar esse dinheiro e comprar comida para os pobres? E Jesus fala assim, olha, o que essa mulher está fazendo é muito maior do que o pensamento que vocês estão tendo agora. Então, note que Jesus, ele tem esse padrão de perceber a vida com misericórdia para quem precisa e com rigidez para quem acha que não precisa. Uau, meu Deus. Aqui eu preciso da sua atenção nesse momento. Você acha que precisa ou que não precisa dessa transferência de coração? Porque os religiosos achavam que não precisavam de Jesus. Tem até uma fala onde Jesus fala assim, ó, o médico não vem para os sãos, mas ele vem para os doentes. Jesus estava se utilizando ali, digamos assim, de uma certa ironia. Como assim, Thiago, ironia? Porque aqueles religiosos, eles se achavam saudáveis espiritualmente. É como se ele dissesse, olha, eu não preciso de correção. Eu já vivo muito bem, eu cumpro a lei. Eu faço tudo correto. Então, tudo bem. Se você está saudável, o médico não vai para quem está saudável. O médico se preocupa com quem está doente. Então, Jesus, ele dedicava a porção que ele tinha para aqueles que reconheciam a necessidade de transformação. Eu te pergunto, você acha, o quanto você acha que precisa de transformação? Se você acha, não, Thiago, eu estou super bem, eu não preciso tanto. Olha, muitas vezes isso denota uma insensibilidade espiritual e uma necessidade profunda de transformação. Mas se você fala, Thiago, eu sinto que eu preciso muito de transformação, aqui vem agora uma terceira pergunta. A primeira pergunta tem a ver com ouvir a voz de Deus. A segunda pergunta, eu falei aqui agora sobre a sensibilidade, sobre como você reage, se você reage parecido com Jesus ou muito diferente do que Jesus reagiria. Mas a terceira e última pergunta é, qual a sua resposta para o chamado de Jesus? Porque esses versículos aqui, eles são lindos, eles são apaixonantes. Você acorda de manhã, abre o teu YouTube, tem um devocional com alguém dizendo, venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Isso aqui é uma coisa apaixonante. Você chora, teu coração queima, você quer mais disso. Porém, o chamado de Jesus é, venha e aprenda de mim. E eu te pergunto agora, qual tem sido a tua resposta ao chamado do professor Jesus? Jesus, meus amigos, ele é o nosso mestre. Ele tem muito a nos ensinar. E o chamado de Jesus precisa de uma resposta do nosso coração. Qual tem sido o teu nível de resposta para Deus? Porque é muito fácil responder ao versículo 28. Senhor, toma aqui o meu fardo, eu quero descansar em ti. Mas tem sido muito difícil encontrar pessoas que respondam ao versículo 29. Tomem sobre vós o meu jugo de Jesus e aprendam de mim. Você está disposto a receber apenas o alívio do Senhor? Ou você quer de fato aprender um novo estilo de vida? Gente, Deus, ele nos dá conforme a nossa abertura
para o que ele tem. Vou colocar um exemplo para você imaginar. Imagine que Deus tem uma porção para derramar sobre sua vida e você tenha, digamos, uma xícara de 200 ml, daquela que você toma um cafezinho na sua casa. Se você tem uma xícara de 200 ml, você vai derramar 200 ml. Isso aqui é um exemplo que eu estou te dando para você visualizar. Se você tem uma garrafa como a minha aqui, ó, o pessoal já gosta de brincar, essa garrafa aqui tem capacidade de 2 litros. Se tem uma garrafa como essa, Deus vai derramar 2 litros. Mas a grande questão é, para que Deus derrame dele sobre nós, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E aproveitando o exemplo, nem tinha preparado isso aqui, mas a garrafa aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela está aqui mais ou menos em 900 ml, ok? Então, se ela cabe 2 litros e eu tenho aqui 900 ml, o máximo que eu posso colocar aqui é 1.100 ml a mais, correto? Ok? Se eu quiser colocar 2 litros, por exemplo, de café, imagine aí, irmãos. 2 litros, aqui tem água. Se eu quiser colocar 2 litros de café, eu tenho que esvaziar o pote dessa água para que caibam 2 litros de café. O que eu quero te ensinar é que para receber de Deus, parte do processo de receber de Deus é se esvaziar de si mesmo. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Tiago, como é que eu faço para me esvaziar de mim mesmo? É você se esvaziar das suas próprias ideias. É você se esvaziar das suas convicções. É você se esvaziar da sua forma de resolver as coisas para abrir espaço para a forma que Jesus tem para te ensinar. Talvez você tenha, sei lá, poderia dar 1000 exemplos aqui. Talvez você tenha uma forma de reagir, uma forma de resolver. Não tem problema. Eu conheço uma pessoa que sempre falou para mim assim, interessante, não posso falar o nome, né? A pessoa sempre falou para mim assim, Tiago, eu tenho um costume de intimidar as pessoas quando eu vou resolver os problemas. Mas é só para facilitar a resolução. No fundo, eu não vou fazer mal a ninguém. Mas eu gosto de intimidar. Tirar uma onda lá de machão, de brabo, levantar a voz, para poder ajudar a resolver os problemas. E nós sabemos que essa não é a forma que Jesus nos ensinou, correto? É claro que tem alguns momentos, como por exemplo, quando a sua integridade física está em jogo, quando a integridade da sua família está em jogo, aí é uma outra coisa. Mas Deus não nos ensina a ameaçar ninguém, não nos ensina a agredir ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, nesse caso em específico, só para você visualizar, essa pessoa, ela aprendeu um modus operandi que lhe trouxe um sucesso na vida. Ela conseguiu resolver diversos problemas dessa forma. Então, Jesus chega para essa pessoa e fala assim, vamos ajustar isso? Tem como você resolver as situações sem que você ameace ninguém. Você não precisa agredir ninguém. Você não precisa deixar ninguém com medo. Entende? Tem uma forma melhor. Então, é necessário que a pessoa abra mão desse padrão de conduta que ela tem para aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Quem está entendendo aí, gente? Existe um chamado de Jesus para nós nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos dele. Olha como termina o versículo 29. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Gente, o que Jesus promete no versículo 28 só é cumprido quando você abraça o versículo 29. Versículo 28. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Todo mundo quer isso. Mas para alcançar isso, versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Ou seja, esse descanso tão almejado nas nossas vidas, ele vem através de um processo onde nós aprendemos dia após dia com Jesus. E a grande pergunta para nós fecharmos esse devocional é o quanto você tem respondido a esse chamado do Senhor. Eu quero orar com você. Feche seus olhos se você puder, claro, tem gente que assiste, que ouve, na verdade, no devocional no carro, ou na academia, ou fazendo alguma coisa. Porém, se você não puder fechar os olhos, ainda assim, conecte o seu coração, a sua mente comigo. Eu quero orar com você para que essa mensagem fique cravada no seu coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, o Senhor tem o melhor para nós. E eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a dizermos sim para Ti. Eu te peço para que essa palavra, Pai, fique queimando no coração de cada uma das pessoas que estão aqui orando comigo agora, em nome de Jesus, e que elas possam colher o fruto de Te obedecer,
o fruto de dizer sim para ti, o fruto de aprender de ti, que és manso e suave. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, que você seja abençoado por Deus no seu dia, na sua semana. Comenta aqui abaixo qual foi a parte desse devocional que mais falou contigo. Para mim vai ser sempre uma alegria ler o teu feedback. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração, a gente se vê por aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.